Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Muito boa noite a todos. Pedindo desculpas pelo atraso, que é pouco frequente, mas que é totalmente imputável à escola, ou melhor, a mim próprio. Agradeço a vossa presença nesta noite de tempestade e agradeço sobretudo, naturalmente, ao Dr. Miguel Romão o prazer imenso, a alegria imensa que dá a esta escola. É o Casino da Figueira da Foz. O Dr. Domingos Silva hoje não pode estar presente por estar de férias, também tem direito, mas pediu-me para transmitir, de facto, a sua alegria e o seu orgulho também nesta presença. Para nós, escola, este é um dos momentos seguramente mais altos da parceria que temos com o Casino da Figueira neste Utopias 21. Por várias razões. O Dr. Miguel Romão está aqui não por ser um amigo pessoal há muitos anos. Não é por isso que está aqui. Está aqui, de facto, porque é provavelmente as pessoas que pensam mais serenamente, de modo fundo, os problemas políticos gerais e também os particulares, como o tema que hoje vamos ouvir. O Dr. Miguel Romão, que é um brilhantíssimo jurista da Clássica de Lisboa, tem um currículo vastíssimo, enfim, com várias passagens governamentais, com várias responsabilidades de topo a nível governamental em Portugal, mas é, sobretudo, um jurista brilhantíssimo. Eu vou dizer aqui publicamente algo que digo em privado, e estou aqui muitos amigos meus a quem eu já disse isto várias vezes. E digo porque acho que é a altura de dizer publicamente também. É o jurista mais brilhante que eu pessoalmente conheço. Eu digo isto a muitos meus amigos que aqui estão e acho que publicamente o devo dizer também. Porque é de facto aquilo que eu penso há muito, muito tempo, desde que o conheço. Mas não é só um jurista brilhantíssimo, como verificarão. É um jurista que está comprometido com a cidade. É um jurista que ousa pensar por si próprio. Todos os temas, sem medo e, sobretudo, sem estar vinculado ao politicamente correto. E é por isso que o Dr. Miguel Romão faz todo sentido estar aqui, no Utopias 21. Faz todo sentido estar numa casa como o Casino, que tem um diretor, e eu aproveito a ausência dele, que tem a visão e a coragem de permitir a esta escola trazer aqui pessoas como o Dr. Miguel Romão. E, portanto, eu sei mais, vou passar de imediato a palavra ao Dr. Miguel Romão. O tema é um tema que não é muito habitual ser tratado, como veem, penas, prisões, presos, mas o que é estranho é este tema não ser tratado. Porque penas, prisões, presos têm a ver, de facto, com a limitação, com o constrangimento, no limite com a eliminação da liberdade humana, que hoje em dia é um bem que é tão ameaçado de tão diverso modo, também fora de prisões e provavelmente até, sobretudo, fora das prisões formais, mas sobre esta matéria falará o Dr. Miguel Romão. Miguel, muito obrigado pela presença. A vós todos, muito obrigado também pela presença e pela amizade. As primeiras palavras são, obviamente, para agradecer ao Dr. Manuel Castelo Branco e ao ISCAC, à Escola de Negócios de Coimbra, pelo amável convite, conjuntamente com o Casino da Figueira. É um gosto estar aqui e para mais, estar aqui na presença do Dr. Manuel Castelo Branco, um amigo de há anos e um amigo capaz das palavras mais imersivas, como vimos. Cumprimento, obviamente, todos os presentes. Prometo tentar, pelo menos, não ser muito maçador, nem muito demorado, até porque aquilo que eu pretendia esta noite era, basicamente, contar uma história. E para contar essa história, trouxe até algumas imagens, algumas fotografias. Normalmente as pessoas, enfim, quase todas as pessoas gostam de ver fotografias, gostam de ver imagens e esta história que eu hoje tentaria contar é uma história também que
que se conta muito através das formas. Quando pensamos a história da punição, a história da prisão, vamos ver que é uma história que evolui muito através da própria arquitetura. É uma história em que as formas e aquilo que fazemos com o espaço acabou por ser determinante no próprio modelo que se escolhe como pena. Este tema tem muito que ver também com a investigação que eu fiz de doutoramento, que terminei há 3 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E é um tema, de facto, que não é muito estudado em Portugal. Não é? Perceber como é que chegamos ao panorama atual de penas. Não é? O nosso paradigma assente na prisão e na multa, na prática. Não é? Quando há apenas 200 anos, e até menos, no caso português, praticamente não existia pena de prisão. A pena de prisão, o uso da prisão como pena, e, portanto, a limitação da liberdade de alguém que comete um crime como resposta da comunidade a esse mesmo crime, é uma coisa extraordinariamente recente. E, por vezes, não temos essa consciência. Parece-nos uma resposta de todos os tempos, não é? Até temos alguma dificuldade em pensar outras alternativas. Ora, a realidade histórica diz-nos exatamente o contrário. Não é? Que a pena de prisão, em Portugal, como um pouco por todo o espaço ocidental, se quisermos, é uma realidade. A prisão como pena só se afirma, na prática, só se generaliza ao longo do século XIX. E, portanto, é um bocadinho essa história também que eu aqui queria partilhar convosco de uma forma muito breve e, espero eu, não muito maçadora, só o suficiente para acharmos que, especialmente, que o vosso investimento aqui nesta noite na Figueira valeu a pena. A primeira imagem que eu trago, enfim, não sei se vê muito bem, mas creio que é o suficiente, pelo menos, é uma árvore. Esta árvore é uma árvore que existe, é uma árvore que está no centro da vila de Montalegre, no norte de Portugal. No centro da vila de Montalegre está, enfim, num largo onde... Num largo onde, enfim, está também a Câmara Municipal, um conjunto de serviços, temos esta árvore. Esta árvore tem uma particularidade. Tem uma placa e nessa placa lê-se simplesmente Árvore da Forca. E, portanto, não sei se é verdade ou não, mas, para todos os efeitos, esta é a Árvore da Forca no centro da vila de Montalegre. Isto porque, de facto, grande parte da ideia medieval e pós-medieval de castigo associada à prática de um crime estava referenciada a uma punição direta sobre o corpo. A ideia de... E o castigo histórico, um castigo aplicado em Portugal, perante a infração das regras, perante uma ofensa cometida a um privado ou à própria comunidade, a ideia de castigo era, de facto, o castigo corporal ou, no limite, aquilo que nós chamaremos hoje a pena de morte. Não é? E a morte, aliás, em Portugal, como na generalidade de outros espaços europeus, a forma típica da execução da pena de morte era a forca. Em espaços menos elaborados, digamos assim, do ponto de vista da tecnologia punitiva, uma árvore grande, no centro da vila, por hipótese, servia para a execução. E isto dava resposta, no fundo, a um sentimento de vingança da vítima, de vingança da própria comunidade, mas também a um sentimento de... Enfim, dava resposta
a um interesse público, que era o interesse de oferecer um espetáculo à comunidade que pudesse ser um espetáculo, de algum modo, um espetáculo moral, um espetáculo que levasse ao aperfeiçoamento, que levasse à prevenção do cometimento do crime. Não é? Noutros modelos de forcas, nós encontramos, enfim, ao longo de toda a Idade Média em Portugal, encontramos uma certa elaboração, por isso é que eu falo de formas e de uma certa tecnologia, uma arquitetura e uma tecnologia punitiva. Encontramos, por exemplo, estes modelos. Não é? Estes modelos não são coisas, enfim, não são só desenhos, eles tiveram uma existência. Não é? E se procurarmos bem, ainda os conseguimos encontrar. Não é? Por exemplo, aqui estão os restos da forca de Cabeço de Vide, no distrito de Porto Alegre, que, presumivelmente até as primeiras décadas do século XIX, estava em funcionamento. Encontramos aqui a forca, esta imagem é especialmente ilustrativa do facto de a forca estava fora da vila, mas num local que podia ser visto da vila. Muitas vezes até à entrada, junto de um caminho, etc. Fora da vila, até por uma questão de salubridade, mas em condições de poder ser vista da própria povoação e, portanto, de manifestar um exemplo de comportamento para todos os demais. A última execução, pelo que sabemos, a última execução em Portugal terá sido no ano 1846, no Algarve, em Lagos. A última execução por um crime civil. E a pena de morte para os crimes comuns é abolida em 1867. Não obstante, há ainda execuções por crimes militares durante a Primeira Guerra Mundial. E essas terão sido as últimas execuções no âmbito da justiça militar, já no âmbito da justiça militar, portanto, já no início do século XX. Dizia eu que a prisão, enquanto pena, era uma realidade recente. Mas existiam prisões, e existem prisões praticamente desde sempre, desde que há necessidade de conter alguém pela prática de algum desvio. Não é? Se formos, por exemplo, ao próprio texto bíblico, encontramos diversas referências à prisão. Mas não é uma prisão punitiva. Não é? Existem prisões, mas as prisões não se destinam a punir. As prisões destinam-se basicamente a evitar que alguém fuja ao exercício da justiça, permitir que essa pessoa seja levada a julgamento, seja levada perante um juiz, evitar que continue a prática de um crime, evitar até por vezes que a própria comunidade exerça contra o criminoso uma justiça não justa, a justiça das vítimas, não é? A justiça dos ofendidos. Não é? No entanto, estas prisões que não são pena, naquilo que sabemos, para a realidade portuguesa, esta é uma imagem que não é da realidade portuguesa, é uma imagem de uma cadeia norte-americana no final do século XVIII, início do século XIX, mas a realidade não era muito diferente. Aliás, se compararmos prisões em comum, espaços insalubres pelas descrições que conhecemos deles, pessoas que ficam anos na cadeia à espera de um julgamento ou que voltam a ficar anos na cadeia à espera da execução da pena propriamente dita depois do julgamento, depois de condenados. E, por exemplo, uma imagem muito semelhante encontramos-la para ilustrar a cadeia do Limoeiro, a grande cadeia da cidade de Lisboa, aliás, em funcionamento até ao 25 de Abril, e que foi, desde o século XVI, pelo menos, a grande cadeia da capital. Reparem que é um pouco a mesma imagem. Espaços muito amplos, mas cheios de gente, com uma convivialidade que depois, mais tarde, vai ser a convivialidade associada à ideia do contágio prisional, a ideia de a prisão como escola de crime.
Aliás, nesta imagem, se repararem, por exemplo, na parede do fundo, temos lá uma espécie de argolas, de ferros, que no fundo eram onde se colocavam camas de pano, não é? Porque o mesmo espaço onde se estava durante o dia era o espaço onde estava durante a noite. E, portanto, mas esta prisão não é a prisão pena, não é a prisão a que o criminoso é condenado. É um espaço de detenção, é um espaço também onde muitas vezes eram colocados, no caso português até ao final do século XVIII, onde eram colocados, por exemplo, os devedores que não conseguiam cumprir com as suas dívidas, que não tinham praticado nenhum crime, eram colocados na prisão como forma de pressão para encontrarem uma forma de conseguirem cumprir com o seu crédito. No final do século XVIII, este estado de coisas começa a mudar. E começa-se a ver na prisão não apenas uma possibilidade de conter as pessoas, mas da prisão ser autonomamente uma pena. E, portanto, a delimitação, a circunscrição da liberdade individual ser vista como uma pena por si. Por várias razões. A segunda metade, em especial a segunda metade do século XVIII, ou se quisermos, na segunda metade do século XVIII, vão confluir diferentes fatores que levam, no fundo, a este resultado de afirmação da prisão como pena e de pena que, na prática, vai quase substituir todas as outras. Por um lado, temos, do ponto de vista do pensamento, se quiserem, do ponto do pensamento filosófico e jurídico, um conjunto de reflexões que leva o próprio direito penal a proscrever uma ideia de crueldade, de castigo, de violência, que, de facto, até ao século XVIII se mantinha, mesmo que progressivamente mitigada. É o caso de reflexões específicas sobre as penas, sobre o modo como elas são executadas, Marquês de Beccaria, os delitos e as penas, por exemplo, uma das obras mais marcantes deste percurso, mas não só. Por outro lado, a própria experiência eclesiástica usava a prisão de uma forma, a justiça eclesiástica usava a prisão de uma forma muito mais efetiva como pena do que a própria justiça secular. E, portanto, há como que um aproveitamento, uma certa contaminação desse modelo para a própria justiça secular. A ideia da cela, do isolamento, no fundo, a experiência monástica vai ser aproveitada para a construção daquilo que no século XIX é o novo ideal de cumprimento da pena de prisão, a prisão penitenciária, a prisão na cela individual, a prisão em isolamento. O final do século XVIII e início do século XIX é também um tempo em que há uma nova entidade no plano internacional que se afirma, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos, entre outras, logo após a sua independência, entre outras novidades que oferece à Europa, uma delas é precisamente um novo modelo de penas. Alguns estados dos Estados Unidos vão abolir a pena de morte, quase imediatamente, e ao abolirem a pena de morte vão precisar de criar um novo modelo de penas. E a nova pena que escolhem é precisamente a pena de prisão. Uma pena que, para o ideal liberal da época, acabava por ser a pena mais perfeita. Num contexto em que a liberdade e a liberdade individual... A liberdade individual também associando aqui, por exemplo, algo que era típico da época, que era, desde logo, a liberdade para usufruir da propriedade. Não é? A liberdade e a propriedade, os dois grandes valores deste primeiro liberalismo. Dizia eu que nos Estados Unidos,
por exemplo, no estado da Pensilvânia, ou tal como na Louisiana, mas ao afastarem a pena de morte vão precisar de ter um novo modelo penal, e esse novo modelo penal vai basicamente generalizar a prisão como pena. Esta prisão também é objeto de interesse, por exemplo, em Inglaterra. E uma figura que é uma figura importante para este período final do século XVIII, John Howard, por exemplo, que é um xerife inglês e, portanto, é um responsável administrativo pelo exercício da justiça ao nível local. Vai, por exemplo, desenhar planos para aquilo que seriam as prisões ideais. Não é? E este é um dos modelos de prisão de John Howard, não é? onde encontramos já uma realidade que é manifestamente distinta do caos, entre aspas, que era a prisão vista até aqui. Aqui encontramos aspectos que hoje em dia nos parecem óbvios. Não é? A separação entre homens e mulheres, a separação entre grandes criminosos e pequenos criminosos, a separação entre jovens e menos jovens, espaços para trabalho, espaços para uma enfermaria, uma capela, enfim, aquilo que fazia parte do novo plano reformista que, tendo a prisão como referência, acabava por necessitar que essa prisão fosse profundamente reformada, profundamente alterada, para poder funcionar como pena. Nos Estados Unidos, em 1790, sensivelmente na mesma altura, dizia-vos eu que um conjunto de experiências eram levadas a cabo, e esta é a primeira prisão do mundo que usou do regime de isolamento celular. Ou seja, pela primeira vez, o cumprimento de pena de prisão era feito numa pequena cela onde o condenado se esperava que estivesse sempre em silêncio, não podendo falar, não podendo receber visitas e tendo apenas por companhia. Numa fase inicial nem sequer podia trabalhar e tendo apenas por companhia uma Bíblia e recebendo de vez em quando visitadores que eram basicamente religiosos. E, portanto, há aqui um modelo de reclusão, que é um modelo, digamos assim, pietista, é um modelo no caso norte-americano, muito, e também inglês, mas muito por influência Quaker, e que traz qualquer coisa de novo para aquilo que se achava que era uma prisão. A prisão deixa de ser um espaço de contenção de pessoas, onde a vida mais ou menos continua como cá fora, mas com algumas limitações, enquanto se espera o julgamento, ou enquanto se espera, no caso português, enquanto se espera o degredo para a África, o degredo até ao início do século XIX, o degredo para o Brasil também. E agora a prisão passa-se a tornar uma ferramenta de aperfeiçoamento moral à força. E esta prisão com isolamento celular, esta prisão do solitary confinement norte-americano, será das primeiras grandes importações europeias provinda dos Estados Unidos. Este modelo é extraordinariamente bem sucedido enquanto exemplo de cruzamento da nova tecnologia. Hoje em dia falaríamos disto usando as palavras de inovação e benchmarking e outras palavras semelhantes. E, portanto, este foi dos grandes exemplos de inovação que a Europa importa dos Estados Unidos logo no início do século XIX. E há um conjunto de visitas, de estudo, de intelectuais europeus, um pouco espanhóis, franceses, alemães, ingleses, que vão para os Estados Unidos exclusivamente ver o funcionamento das suas penitenciárias, que prometiam, no fundo, curar do mal aqueles que fossem submetidos a este tratamento
cujos ingredientes essenciais eram isolamento, silêncio, melhoramento espiritual através da religião e também, depois acrescentando-se, o trabalho, a exigência de trabalho. E os dois grandes modelos americanos que vão depois ser recebidos na Europa são precisamente, ainda hoje designados, o modelo de Filadélfia e o modelo de Nova Iorque. O modelo de Filadélfia e o modelo de Auburn, em Nova Iorque, duas grandes penitenciárias, e nos Estados Unidos constroem-se dezenas de prisões neste modelo ao longo das primeiras décadas do século XIX. Os dois grandes modelos que, basicamente, aquilo que diferem é que, enquanto que no modelo de Filadélfia ou da Pensilvânia o isolamento e, portanto, a presença na cela deve ser permanente, não é? No modelo de Auburn, das prisões de Nova Iorque, a cela está-se na cela individual durante a noite, mas durante o dia está-se numa oficina de trabalho, mas em silêncio. E, portanto, o trabalho é em comum, mas em silêncio. Portanto, outro tipo de isolamento permanente. Por outro lado, mais ou menos na mesma altura, um dos grandes filósofos e juristas ingleses da mudança entre o século XVIII e o século XIX, Jeremy Bentham, aproveita os trabalhos de um seu irmão arquiteto, que aliás fora arquiteto militar na Rússia, e conhecendo também aquilo que é o desenvolvimento norte-americano das prisões, desenha e justifica este modelo panóptico, da prisão panóptica. Basicamente é um aperfeiçoamento da ideia de pena cumprida na cela, com isolamento, uma vez que, pela arquitetura aqui, conseguem-se aquilo que na altura são apresentados como grandes ganhos de economia, por exemplo, a ideia de que apenas um guarda pode vigiar toda uma prisão, não é? E, portanto, a prisão, do ponto de vista arquitetónico, começa cada vez mais a ser inspirada por esta ideia de um ponto central de vigilância e de um conjunto de celas em torno desse ponto central de vigilância, uma ideia que é depois aproveitada para diversas instituições que não apenas as prisões. A prisão panóptica pura, tal como retirada desde logo dos desenhos dos irmãos Bentham, não é nunca construída como tal. Agora, a inspiração panóptica vai estar presente em prisões, em hospitais, em instituições psiquiátricas, em fábricas, em modelos onde esta ideia de vigilância e de economia da vigilância acaba por ser decisiva. Por outro lado, há também aqui uma ideia punitiva, não é? E até punitiva com alguma perversidade. Não é? O guarda podia vigiar em qualquer momento, o preso nunca sabia verdadeiramente quando é que estava a ser vigiado. O que, aliás, é típico, enfim, de diversos modelos de encarceramento, até na realidade portuguesa, muito mais próxima de nós. Não é? Diversas celas disciplinares e até celas da própria política portuguesa tinham mecanismos de vigilância em que o preso nunca sabia quando estava a ser vigiado. Portanto, espreita-se para dentro, mas quem está dentro não sabe que está a ser vigiado. Umas décadas passadas, esta enorme prisão que foi construída em Londres vai ser, para a Europa, o grande modelo de prisão. Quase todas as prisões europeias construídas no século XIX, na segunda metade do século XIX, são de uma forma ou de outra inspiradas na prisão de Pentonville, em Londres. Reparem que não é um modelo panóptico, mas é este modelo radial, da estrela. É a ideia de que há um ponto central de vigilância e depois é, obviamente, uma prisão em que foi construída com base numa ideia de isolamento celular, de permanência na cela, de cumprimento de prisão. Um cumprimento de prisão que
de pena de prisão, lá está, que visa essencialmente a uma espécie de recuperação moral forçada, obrigatória do próprio recluso. A prisão de Paris, uma prisão que em Paris é criada, também no mesmo modelo. Isto é uma fotografia que ilustra uma coisa que também encontramos ali na prisão de Pentonville. Isto são, aliás, na prisão de Pentonville, se repararem naquelas três rodelas com divisórias ao meio, ninguém tem ideia de para que é que poderiam servir estas construções, não? Isto eram os pátios de passeio individuais. Ou seja, durante um pequeno período, o preso era tirado da cela e era colocado numa destas divisórias, continuando só, não é? E, portanto, os muros eram altos, sem poder ver outra pessoa. Não é? São estas imagens que encontramos aqui, esta imagem que encontramos aqui para esta prisão em Paris. Portanto, a ideia de o isolamento total ou o mais total possível. Porque era através dessa ideia de fechamento ao mundo que o aperfeiçoamento interior se desenvolveria. É claro que a prática destas instituições, a prática deste modelo, em muitos casos foi a oposta. Confinar alguém durante meses, anos a fio, sem qualquer contacto, sem poder falar, em muitos casos sem poder fazer qualquer coisa, levou de facto a milhares de casos de loucura. E, portanto, mas essa é uma realidade que só, de facto, umas décadas mais tarde vai ser reconhecida. A crença neste cruzamento entre tecnologia e espiritualidade era tal que esses casos de loucura, que eram reconhecidos, que eram visíveis, não é? eram entendidos e eram justificados, até pelos próprios médicos da época, justificados com os antecedentes à prisão, não é? Com a própria vida anterior à entrada neste modelo. Porque este modelo era tão perfeito que não podia falhar. Esta é a planta de uma outra penitenciária europeia, construída em 1860, planta de 1860, na Bélgica, em Louvaina, e trago-a para aqui só porque esta penitenciária de Louvaina foi a inspiração arquitetónica para a penitenciária de Lisboa e também para a penitenciária de Coimbra e para a penitenciária de Santarém, que foram as três prisões de modelo penitenciário construídas em Portugal no final do século XIX e início do século XX. Especialmente a penitenciária de Lisboa, que pela sua dimensão e pelo facto de ter sido a única das três onde o regime de isolamento celular mais completo, no regime de Filadélfia, esteve em funcionamento durante quase 30 anos. Já, aliás, num momento em que um pouco por todo o mundo era abandonado. Não é? Mas reparem, de facto, nas semelhanças entre a prisão de Louvaina e a penitenciária de Lisboa. A construção da penitenciária de Lisboa foi a maior obra pública em Portugal até à data da sua construção. E, portanto, aliás, se olharmos, a penitenciária de Lisboa levou 22 anos a ser construída. Se olharmos, por exemplo, à imprensa desses anos, sensivelmente entre 1863 e 1885, vamos encontrar inúmeras referências, por exemplo, a acusações de corrupção nesta obra pública. Houve comissões parlamentares, houve sindicâncias, houve pessoas presas, houve diretores de obra que eram simultaneamente fornecedores de materiais, houve empreiteiros, enfim, uma novela, mas o que é facto é que a penitenciária de Lisboa, na altura construída bastante fora da cidade, hoje em dia nem por isso, não é? Aliás,
se nós virmos a penitenciária de Lisboa, enfim, uma fotografia com poucos anos, com alguns anos, está, como sabemos, está totalmente integrada na cidade. A mesma coisa, aliás, que acontece com a penitenciária de Coimbra. E o presídio de Santarém, antes de abrir, passou imediatamente a prisão militar, não é? E, portanto, tem outras características. Reparem que, mas estamos a falar de uma prisão, típica prisão do século XIX, da tecnologia de ponta punitiva do século XIX. Uma prisão que tinha estava preparada no início em celas individuais para cerca de 600 presos. Hoje em dia tem mais de 1000. Continua em funcionamento, como sabemos, tal como a de Coimbra. Reparem que na extremidade de cada uma das alas, encontramos aquela construção redonda. Essa construção redonda eram inicialmente os tais pátios de passeio, não é? Os tais divisórias gradeadas, neste caso, em que os presos eram colocados 1 hora por dia, meia hora por dia, à vez, não é? Para poderem ter algum ar. Apesar da penitenciária de Lisboa ser dos primeiros edifícios públicos em Portugal a ter um sistema de ventilação forçada, a ter aquecimento a gás, aquilo que levava até a opinião pública da época a designá-la como o Palácio dos Criminosos, porque era usada até tecnologia construtiva que não era habitual para a época. No entanto, esta era a farda dos condenados, não é? E foi esta a farda dos condenados desde o momento da abertura da penitenciária de Lisboa, em 1885, até 1913, quando o modelo prisional é alterado. E esta é uma fotografia das poucas que existem no interior da prisão da penitenciária de Lisboa, ainda ao momento da aplicação deste primeiro modelo penitenciário. Isto é um auditório, um anfiteatro que existia na torre central da prisão. Este auditório, que era circular, portanto isto é só uma parte da imagem, daquela construção. Este auditório servia para ouvir missa e, a certa altura, para haver aulas. Não é? Escola, ensino das primeiras letras. Não é? No entanto, com a particularidade que só o professor é que podia falar, porque os alunos não podiam falar porque estavam proibidos de o fazer. E, para evitar o reconhecimento e para manter esta ideia de isolamento para o mundo, não é? Reparem que são obrigados a usar o capuz penitenciário. O capuz penitenciário é precisamente esta figuração, uma máscara, um gorro, não é? Apenas com a abertura para os olhos e nem sequer para a boca, uma vez que não havia nada para dizer. Não é uma especificidade portuguesa. Esta imagem, aliás, é uma farda prisional em uso nos Estados Unidos. Mas um pouco nos Estados Unidos e por toda a Europa, o modelo penitenciário era aplicado com este rigor. Não é? E o que é que vem substituir este paradigma de uso da prisão? Bem, afastada a crença nas vantagens do modelo de isolamento celular e numa ideia de prisão com o tal cruzamento do isolamento, da religião, do silêncio e do trabalho, até porque a criminalidade não diminuía, aumentava. Ao longo das últimas décadas do século XIX, também em Portugal, a criminalidade aumentava. Achou-se de facto que aquele modelo não funcionava. E estamos no tempo, basicamente no tempo do nascimento da psiquiatria. Estamos no tempo também do nascimento, no fundo, de um desenvolvimento imenso das ciências naturais. Crenças novas na própria ciência. E nas capacidades da ciência para resolver e explicar problemas que até então eram vistos como problemas
como se dizia na época, problemas do espiritualismo. E, portanto, a ultrapassagem científica do bem e do mal, no caso da pena, na resposta ao crime, vai-se traduzir, por exemplo, e com grande sucesso na época, naquilo que são os trabalhos de Lombroso, do médico italiano Lombroso, que, enfim, em termos muito simples, vem procurar explicar, e com grande sucesso aparente ou inicial, vem procurar explicar que o crime e a propensão para o crime não resultam de nenhuma decisão do criminoso, mas que resultam de fatores incontroláveis para o próprio criminoso, resultam da sua própria biologia, da sua própria configuração fisiológica, e que, portanto, não há controle, não há determinação, não há autodeterminação, não há culpa. E, portanto, se não há culpa, não podemos condenar ninguém a expiar uma culpa que não existe, e apenas temos que controlar o perigo que aquela pessoa representa para a comunidade. E, portanto, as penas tornam-se, nesta visão, as penas deveriam ser uma coisa diferente. Não elementos expiatórios de uma culpa que não existe, mas deviam ser, essencialmente, ferramentas de controle da perigosidade que alguns elementos da sociedade apresentam e outros não. E essa perigosidade tem estigmas. Pode ser reconhecida, pode ser cientificamente apercebida. E esses estigmas são os mais variados. Os criminosos natos, aqueles que pela sua própria configuração biológica e psíquica estão impreterivelmente condenados a cometer crimes, não é? Podem ser reconhecidos pelas formas mais diversas, mas desde logo através das suas medições. Não é? O período áureo da antropometria aplicada à prevenção criminal. Por exemplo, esta é uma imagem que reproduz um estudo antropométrico de um condenado à penitenciária de Lisboa, precisamente não só para figurar como, enfim, as suas medidas variadas figurarem como elementos de identificação, mas também porque isso permite estudos que se realizaram procurando associar determinadas características, ou características físicas, à prática, à maior ou menor propensão para o crime. Álbuns como este, que está no arquivo da Penitenciária de Lisboa, são chamados álbuns especiais. São álbuns que procuram associar diferentes criminosos que praticaram o mesmo crime, mas que supostamente partilham algumas características físicas em comum. Não é? Por exemplo, se o dedo anelar tivesse determinada dimensão em relação aos outros dedos, isso indicaria uma determinada propensão para a criminalidade ou até para determinado tipo de crime. E por aí fora. Ora, isto que nos parecem hoje, de alguma forma, quase aspectos, enfim, anedóticos, por vezes, mais uma vez, era ciência de ponta no final do século XIX. Era inovação, era desenvolvimento científico e tecnológico que podia ser medido e partilhado, como foi em congressos internacionais, através de compilações estatísticas, através de fotografias que começavam a generalizar-se, álbuns diversificados, não é? Recolhas de tatuagens. Não é? Ficaríamos admirados se fôssemos ver a imensa bibliografia que existe sobre tatuagens e recolha de tatuagens, mesmo em Portugal, no final do século XIX. A própria tatuagem era sinal, a presença de tatuagens era sinal da propensão para o crime. Não é?
Por acaso, o reflexo até deve... Enfim, o pensamento deveria ser exatamente o oposto, porque a tatuagem começa precisamente em espaços confinados, como os navios, não é? Precisamente com elemento de combate à ociosidade, etc. E o mesmo se passava nas prisões. Não é? Mas, de qualquer forma, a tatuagem era vista... O usar de tatuagens era vista, desde logo, como um estigma criminal. Há pouco falava do nascimento da psiquiatria, não é? Aqueles que são vistos como os grandes pais da psiquiatria em Portugal, Manuel de Oliveira, Júlio de Matos, Miguel Bombarda e outros, estudam também precisamente as interseções entre crime e doença mental e necessariamente o paralelismo entre prisão e hospital psiquiátrico. Não é? E reparem como, por exemplo, esta imagem do Hospital Miguel Bombarda, então ainda designado Hospital de Rilhafoles, Hospital Psiquiátrico de Lisboa. Este pavilhão ainda existe, é o pavilhão de segurança do Hospital de Rilhafoles, que é construído já mesmo no final do século XIX e depois construído um semelhante no Hospital Conde Ferreira, no Porto. Mas reparem aqui o paralelo com a própria ideia de perfeição da arquitetura prisional. Não é? Uma torre de vigilância central e celas individuais dispostas à volta. Não é? Era o modelo panóptico aplicado aqui, neste caso, à vigilância também dos doentes. Não é? E os doentes muitas vezes vinham da penitenciária de Lisboa, quando esta ainda funcionava no regime de isolamento celular. Não é? Há uma grande circulação entre a penitenciária de Lisboa e o então designado Hospital de Rilhafoles. A partir dos anos 20, 30 do século XX, o modelo arquitetónico de prisão e o modelo de execução da pena de prisão altera-se radicalmente. Não é? Já não é a crença nas virtudes do isolamento celular total e absoluto, já não é também a crença na ideia de que é possível descobrir o criminoso antes dele cometer um crime, mas, de uma forma ou de outra, o modelo de execução da pena de prisão, que no fundo é o que ainda nós hoje temos, não é? E aquele que vai ser construído, cujas fundações e cujas infraestruturas datam ainda do Estado Novo, do período do Estado Novo, como esta, a cadeia do Linhó, não é? numa foto pouco depois da sua construção, já concluída já nos anos 40, salvo erro. Mas dizia eu que este modelo de cumprimento da pena de prisão vai ainda buscar coisas que era o ideal correcional do primeiro penitenciarismo, quer depois ao cientismo lombrosiano, entre aspas, que na viragem do século, entre o século XIX e o século XX, acaba por ter alguns adeptos. Não é? Mas reparem como, de facto, as prisões deixam de ser radiais, deixam de ser as prisões em estrela, ou as prisões circulares, e passam a ser estas chamadas construções pavilionares, não é? Um modelo do pavilhão, e que, curiosamente, é um modelo também criado por arquitetos norte-americanos e que depois a Europa vai aproveitar. E em boa parte muito desenvolvido pelo regime nazi. Não é? No período, na década de 30, construção prisional, a Alemanha, quer com o seu direito penal, quer com o seu modelo de execução da pena de prisão, é uma referência europeia. E, por exemplo, aqueles que vão ser os responsáveis pelo modelo prisional português ao longo do Estado Novo, pelo menos nas décadas de 30, 40, 50, não é? Vão diversas vezes à Alemanha perceber como estão a funcionar quer as prisões, quer, por exemplo, os campos de trabalho, ainda num contexto anterior à Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, era a ciência de ponta, não é? Era a inovação, era um modelo mais aperfeiçoado para... e temos, por exemplo,
Na Faculdade de Direito onde eu dou aulas, em Lisboa, não é? Os professores, em 35, 36, não é? O professor de Direito Penal elogia claramente nas aulas o novo Código Penal nazi, o Direito Penal nazi, não é? Precisamente pela sua novidade e pelo seu aperfeiçoamento técnico. Não é? Tal como, por exemplo, os grandes arquitetos do início do Estado Novo, não é? Cotinelli e Telmo, por exemplo. Cotinelli e Telmo é o arquiteto-chefe das construções prisionais dos anos 30. Antes de ir para a exposição do mundo português, não é? O grande arquiteto que responsável pelos planos, que no fundo alteram todo o espaço ocidental da cidade de Lisboa, toda a zona do Belém, é? De Alcântara até Algés, tem o traço de Cotinelli e Telmo. Ele é o responsável, o seu trabalho é o funcionário responsável pelos projetos das novas cadeias, designadamente esta e outras. Não é? Sendo que depois também há algumas encomendas que aparecem pelo meio, como, por exemplo, o desenho do campo do Tarrafal. Há o primeiro campo de um projeto para o campo do Tarrafal, é de Cotinelli e Telmo, mas esse, apesar de tudo, não foi esse que foi construído. Não é? Outro exemplo deste novo modelo penitenciário é aqui a cadeia de Alcoentre, que ainda hoje está em funcionamento, não é? Tal como o Linhó. E a execução da pena de prisão, a execução concreta da pena de prisão, continua a contar com o trabalho. É um trabalho que já não é tanto o trabalho expiatório, mas não deixa verdadeiramente de o ser também. Não é? Portanto, o trabalho, aliás, é um elemento relativamente híbrido ao longo de todo o percurso punitivo. Não é? Simultaneamente regenerador, ressocializador, mas também punitivo. Não é? Estas fotografias são fotografias que estão recolhidas numa obra sobre a chamada Colónia Penal de Sintra. Né? A Colónia Penal, que era um tipo de prisão especial, né? Basicamente aberta, mas que tinha uma particularidade, quando foi, que hoje em dia é o estabelecimento prisional de Sintra, mas foi criado como campo, como colónia agrícola para vadios. Não é? A vadiagem era crime e, portanto, um elemento de punição da ociosidade, e não há como punir um ocioso senão dar-lhe trabalho, não é? A alternativa, aliás, neste contexto, para quem fosse refratário a este modelo de trabalho, era o degredo para a África. Isto é apenas uma curiosidade, aqui é um cartaz, aliás, incompleto, feito por reclusos, não é? A Brigada de Trabalho do novo edifício da Polícia Judiciária. Este novo edifício da Polícia Judiciária era, obviamente, o edifício antigo da Polícia Judiciária da Rua Gomes Freire, em Lisboa. Este mesmo aqui a ser construído pelos reclusos. Tal como variedíssimas outras construções ao longo do Estado Novo. Não é? A criação de brigadas de trabalho, grande parte o imenso desenvolvimento ao nível de infraestruturas da justiça e não só, não é? Desde o Estádio Nacional, a construção da estrada marginal em Lisboa, entre Lisboa e Cascais, e um conjunto de tribunais, de prisões, etc., por todo o país. A mão de obra reclusa, a mão de obra prisional, teve aí um papel absolutamente decisivo. Neste caso aqui, esta fotografia, salvo erro, são reclusos também, salvo erro, uma construção do Tribunal de Beja. E, para terminar, só uma referência a uma realidade que, por vezes, nós esquecemos na história penal portuguesa. A prisão, é certo, aparece-nos no Código Penal como pena generalizada, logo no primeiro Código Penal, em 1852, e sabemos que alguns anos mais tarde ela está, de facto, a ser aplicada como pena. No entanto, quase até ao Estado Novo,
aquilo que era sentido pela comunidade como pena e aquilo que era aplicado pelos juízes como pena, e era permitido na lei, era a pena de degredo. Degredo, neste período, degredo basicamente para a África e, dentro do contexto africano, especialmente para Angola. Angola, a partir de 1870, é basicamente o grande destino penal, se quisermos, dos condenados em Portugal. Portugal metropolitano. Aliás, na segunda metade do século XIX, uma cidade como Luanda, há estudos que foram feitos e que dizem que em torno de 1850 Luanda teria cerca de 2.000 portugueses provindos de Portugal continental e das ilhas Açores e Madeira. Portanto, 2.000 portugueses provindos da Europa. Mais de metade desses 2.000 estavam em Luanda a cumprir pena. Estavam em Luanda a cumprir pena de degredo. E, portanto, a ideia da colonização livre é um mito. Não é? Aliás, só há uma colonização mais ou menos livre durante o Estado Novo. A ida para a África durante o século XIX e ainda durante a Primeira República não significava sempre, obviamente, o cumprimento de pena, mas na generalidade dos casos, ou em muitos casos, significa ia-se para a África condenado pela prática de um crime. Claro que havia militares que iam cumprir serviço, funcionários, comerciantes, etc. Mas, enfim, é elucidativo que mais de metade da população de Luanda, provinda da Europa, segunda metade do século XIX, estivesse em Luanda, não por sua livre vontade, mas precisamente porque tinha sido condenada pela prática de um crime em Portugal continental. No final do século XIX, este Forte São Miguel, na Baía de Luanda, que hoje, salvo erro, é um museu militar de Angola, foi constituído como depósito de degradados, não é? Portanto, um espaço de acolhimento dos condenados a pena de degredo. E estes eram condenados a pena de degredo. Condenadas, neste caso, e condenados. Isto é uma fotografia do início do século XX. Eram aqueles que estavam no depósito de degradados de Luanda. Mas não eram todos, porque muitos, a condenação a degredo não implicava, nesta fase, não implicava necessariamente uma prisão. Não é? Ia-se degradado, mas depois podia-se trabalhar, ser empregado de alguém. Houve vários degradados que fizeram carreira militar, por exemplo, chegaram oficiais. Houve degradados governadores de província, não é? No século XVIII, por exemplo, em Moçambique. E temos degredo como pena autónoma na lei portuguesa e na prática portuguesa até 1936. Não é? E após 1936, e era usado, não é? E era usado. Era, aliás, a pena mais generalizada. Não é? Após 1936, deixamos de ter degredo, mas há ainda uma possibilidade que é cumprimento de pena no ultramar. Não é? E, portanto, mantém o Estado a possibilidade, e não estou a falar sequer da justiça política, estou a falar da justiça comum. Não é? Mantém o Estado a possibilidade de remeter para o ultramar, em cumprimento de pena de prisão, no fundo, aqueles que fossem mais indesejáveis, não é? Aquilo que a lei designava na altura por criminosos de difícil correção. Enfim, era basicamente esta história, de uma forma muito panorâmica, que gostava de partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença aqui. Mais uma vez, o meu agradecimento ao Casino da Figueira e à Escola e ao ISCAC, Escola de Negócios de Coimbra, na pessoa do Dr. Manuel Castelo Branco. Muito obrigado a todos. Muito bem, e à altura de perguntas, aproveitar a ocasião de ter aqui o Dr. Miguel Romão para perguntar o que quiserem sobre prisões, não, Miguel? E perguntar especialmente sobre o que se passa atualmente, a situação penitenciária em Portugal atual. Temos aí já... Gostei muito da sua exposição
Mas começou pela forca, para a árvore da forca. Antes existia o pelourinho, que há grandes obras de arte em Portugal. Na Figueira também há a Praça do Pelourinho, não é? Em que servia de humilhação e de castigo. Até houve condenações à morte, antes do século XV. E no Brasil, os escravos eram açoitados. Hoje, essa humilhação passa pela média. Sobre o degredo, temos um país, a Austrália, que foi feito com degradados. E temos muitos indivíduos ricos no século XX que fizeram o degredo em Angola. Por acaso conheço o nome de alguns, porque o meu avô era regedor e mandou alguns para lá, em 1919. Não sei se é uma pergunta, se é só um comentário, não é mesmo, Miguel? Não, muito obrigado, é verdade que a referência aos pelourinhos o pelourinho, a par da forca, eram os símbolos da justiça e até da autonomia na aplicação da justiça, não é? Das terras, dos concelhos, é verdade. Aqui a Figueira da Foz, aliás, tem uma particularidade que ilustra bem um tempo, que é durante a Primeira República. Durante a Primeira República fizeram-se algumas experiências do ponto de vista punitivo. Né? E uma dessas experiências diz diretamente respeito à Figueira da Foz, porque foi criado na Figueira da Foz aquilo que era designado na altura um depósito penal marítimo. Né? Aproveitando o porto e de facto a importância do mar e das atividades ligadas ao mar, né? Sensivelmente entre 1916 e 1921, por um período de 5 anos, terá funcionado aqui na Figueira aquilo que era designado o depósito penal marítimo. E, portanto, havia condenações, não à prisão, mas condenações ao depósito penal marítimo, normalmente para criminosos mais novos, não é? E que podiam aprender as artes do mar, e que estava sob a autoridade militar, estava sob a autoridade da Marinha. Não é? Desaparece em 1921, na lei, pelo menos desaparece, e a referência que se vê é porque não funcionava, porque não correu bem, mas não há muitas explicações. Eu próprio fiquei com alguma curiosidade e um dia eu gostaria de tentar investigar mais sobre essa experiência de uma prisão baseada no mar, que não é uma novidade absoluta, não é? Porque grande parte também da própria expansão marítima portuguesa, não é? Histórica, foi feita também com degradados. Não é? E, portanto, a condenação às galés, a condenação às... Diga-se, faz favor. Temos um degradado bastante firme à costa, que foi degradado e não condenado porque fez, digamos, não é colonização. Não havia povoação, não havia pessoas nessa zona e ele com os filhos todos povoou-a. No próximo colóquio do Miguel na Figueira vai ser sobre o degredo na Figueira, depósito marítimo, etc. Temos já a matéria. Temos aqui só... Depois, tá bom? Boa noite. Só uma pergunta, também englobada aqui no Utopias 21, que nós temos falado aqui do passado, e gostaria só de saber se tem alguma ideia ou algum espírito visionário de como é que será a prisão no futuro e de que modo também que é que o direito se adaptará a esse futuro, que hoje em dia também com as novas tecnologias tudo o direito poderá mudar. Sei que é uma pergunta um bocadinho, se calhar, provocatória, mas ver também como é que, com o conhecimento do passado, que já se vê que se conhece muito bem, como é que poderemos visionar o futuro em termos de prisões e de evolução do direito? É sempre difícil prever o futuro, não é? Tem só a vantagem que normalmente não nos enganamos, pelo menos no momento em que o estamos a prever. Mas a história das penas é uma história um bocadinho cíclica. E, portanto, nós acabamos sempre por tentar, com outros nomes, com outras tecnologias, acabamos por tentar voltar a criar coisas novas, mas voltamos ao passado. Não é?
Não sei, provavelmente já estamos a assistir a um bocadinho daquilo que nós achamos que é o futuro. Não é? Por exemplo, o uso das vigilâncias eletrónicas, dos meios de vigilância à distância, o controle, que não é só a vigilância na habitação. Não é? Hoje existe tecnologia que permite controlar uma pessoa praticamente em qualquer ponto do planeta. Não é? Saber onde está, saber o que faz, saber com quem está e, portanto, não sei se será benéfico, mas creio que cada vez mais a vigilância, no fundo a prevenção e a condenação se vão fundir. Não é? Quando isso aconteceu no passado nunca foi bom. Mas eu creio que já hoje estamos numa situação em que acreditamos que prevenir o crime já é anulá-lo. Isto é, prevenir o crime já é virtualmente... Ter as ferramentas para prevenir o crime já é suficiente, e isso é sempre perigoso. Não é? Há também uma convicção da omnipotência do próprio poder, não é? que noutros momentos históricos se revelou desastrosa. É que nas penas de degredo eram em alternativa, podia-se não cumprir a pena de degredo e cumprir a outra pena sem ser de degredo aqui, não é? Punha uma coisa. Simplesmente a pena de degredo tinha um aspecto de dupla punição, porque considerava-se que ele ia sofrer mais em África, onde as condições climáticas, as condições de salubridade eram piores e, portanto, não era uma coisa muito humana, era profundamente desumana, é a minha opinião sobre isso. Toda a razão, Sr. Elias, eu lembro, mas não obstante isso, eu lembro, por exemplo, encontrei na Torre do Tombo muitas cartas de presos, isto é nos anos 1910, 15, 20, muitas cartas de presos a pedirem para, neste caso para o Ministério da Justiça, custear a ida da sua família, não é? Porque isso era possível, da família do preso, do condenado a degredo, podia acompanhá-lo em degredo. Não é? E, portanto, viam-se muito... Encontrei dezenas de cartas dos presos a dizer que... Alguns até de forma muito impressionista, não é? Dizendo, bom, então agora vou para Angola, não é? O que é que vai acontecer à minha mulher? Quer dizer, vai encontrar outro homem, com certeza, não é? É melhor que ela vá comigo. Não? Ou então, relatos do sentido de, bom... não vou conseguir garantir a subsistência dos meus filhos, tal. É melhor que me acompanhem. Uma ideia, o puro desconhecimento, quer dizer, imagine-se, não é? Há 100, 150 anos, alguém ter a noção do que era... A África era uma palavra, não é? Não era toda uma realidade como é hoje para nós. Olá, muito boa noite. Já agora, eu peço desculpa pela expressão, eu vim aqui parar mesmo de paraquedas, nem era para assistir à palestra, mas pronto. Mas já está arrependido, pois não? É assim, não, porque a minha especialidade nem sequer tem a ver com penas, prisões, nada, sério. É uma área mas pode acontecer completamente diferente, mas pronto, vim acompanhar a minha prima e já agora assisti e gostei, por acaso. E queria só fazer duas questões. Uma questão era o que é que tem a dizer sobre o modelo da prisão de Alcatraz. Esta é a primeira pergunta. E a segunda era a sua ideia, neste caso, da pena de morte. Se é ou não a favor da pena de morte. Não sei se é capaz de responder a isso, mas gostava de saber a opinião já agora. Muito obrigado, então boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas perguntas. Enfim, não sendo especialista nas prisões americanas, mas o pouco que sei da prisão de Alcatraz, não é? O aspecto mais distintivo do que eu conheço dessa prisão, o aspecto que nós normalmente associamos à prisão de Alcatraz é a ideia, é o facto de estar numa ilha. Não é? Mas isso não é, e portanto, de haver ser duplamente uma prisão. Não é? Uma prisão, instituição prisional e depois também uma ilha pelo isolamento. Não é? A palavra ilha significa mesmo essa ideia de isolamento.
Mas isso era frequente, não é? Desde a antiguidade, desde os gregos, que o uso das ilhas, de prisões, no fundo prisões geográficas, fazia parte desta ideia de confinamento, de desterro, de proscrever alguém e a história portuguesa também usou sempre isso, não é? Ilhas, São Tomé, Cabo Verde, não é? A própria, até em tempos mais próximos de nós, por exemplo, durante o período de Dom Miguel, não é? Do miguelismo do século XIX, não é? São enviadas centenas de pessoas para a Ilha do Corvo, não é? Como neste caso, enfim, condenados políticos, digamos assim, e, portanto, presos políticos, não é? Não há prisão nenhuma, a prisão é a ilha, não é? Isso, aliás, cria imensos problemas, que havia meia dúzia de pessoas a viver na Ilha do Corvo nessa altura, e, portanto, aquilo torna-se uma confusão. E, portanto, Alcatraz, com maior ou menor nível de segurança, a única coisa que eu tenho, para mim, de mais impressiva é essa ideia da prisão-ilha, da recuperação da prisão-ilha, mas isto faz parte do nosso imaginário único, quase universal, não é? Desde Napoleão em Santa Helena até ao campo de concentração do Tarrafal, de que falava há pouco, quer dizer, a prisão geográfica, o aproveitamento da prisão geográfica para facilitar o confinamento de quem é indesejado a certo momento, não é? Isso faz parte um bocadinho do nosso paradigma. Quer nos regimes democráticos, quer nos regimes não democráticos. A pena de morte é... Bem, quer dizer, eu não acho aceitável a existência de pena de morte. E não porque não reconheço nenhum poder, a nenhum Estado a capacidade e a liberdade de decidir sobre a vida de alguém, independentemente daquilo que tenha sido o facto que essa pessoa tenha praticado, não é? Portanto, parece-me uma ilegitimidade total e parece-me indefensável a vários títulos, não é? Com todos os argumentos mais ou menos conhecidos, não é? Do erro judicial, enfim, e portanto todos os argumentos, não é? E à cabeça este da ilegitimidade, se quiser, nos princípios, da ilegitimidade moral, filosófica, da pena de morte enquanto decisão sobre a vida de alguém por parte de um poder num dado momento. Mais questões? Temos aqui um. Solar? Sim, sim. Olha, eu acho interessante o tema da sua palestra porque versa uma das pechas institucionais mais esquecidas e, digamos, mais sórdidas dos sistemas políticos, principalmente a nossa democracia, que é assim um bocadinho nauseabunda. Eu digo isso no sentido de que a democracia, como todas as revoluções, procura um mundo ideal antes da revolução. E depois, quando é um Estado novo, de facto, todos esses ideais são postos debaixo do tapete. Mas não é isso que eu lhe quero dizer. Relativamente aos estabelecimentos prisionais, o senhor falou muito bem no sistema belga, não é? Que se difundiu em Portugal. Ora, eu penso que uma prisão, uma penitenciária, não é o que toda a gente, o que toda a classe política, o que os ministros da Justiça julgam que é um caixote de lixo onde se coloca lá o marginal que passa o calão de chatear e fica ali toda a vida e não chateia a sociedade. Dá-se-lhe medo e fica, o Estado tem que sustentar, mas isso também fica barato. A não ser que o diretor da penitenciária também ganhe ali com isso. E omite-se em enorme percentagem o que, a meu entender, devia ser a finalidade primária do sistema prisional e a função recuperativa, a função educativa, a função formativa do preso. Quer dizer, a meu entender, repare que isto não significa uma concepção soft relativamente ao detido, nada disso. Até pelo contrário, eu vou-lhe falar nisso. É que o detido, quando chega à penitenciária, devia, uma vez caído sob o poder de Estado, ser levado
de todas as maneiras, evidentemente, não são aquelas que são contra a dignidade humana, a levá-lo à recuperação, a modificá-lo. Noutras palavras, eu penso que a função, a atividade do estabelecimento prisional devia ser 90% recuperá-lo e 10% puni-lo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, também ligada a isto, é a modalidade da pena. Isto é que uma concepção iluminista, libertária, em que a liberdade é o valor supremo da vida individual, embora, como sabemos, a libertinagem descama em 99% na libertinagem, mas não é isso. E então, qual é a característica, a essência da pena? É privá-lo da liberdade, mete-se o condenado ali, 10, 20, 30 anos, na escola, na universidade de crime, que é a penitenciária, que é a prisão, é dali que eles saem endurecidos, entram em moles e saem endurecidos, e pronto, percebe que um indivíduo comete um crime aos 30 anos, é condenado, eu não sei qual é o máximo da penalidade, que há 25 anos, e 25 anos, sai aos 25 anos, já com cabelos mais brancos que os meus, porque estou na universidade, e a sua vida, quer dizer, o Estado, o legislador, não tomou em consideração o dom imarcessível de cada pessoa, o irrecuperável que é o seu tempo. Quer dizer, a vida para a pessoa passou, desapareceu. Ora, como alternativa a esse sistema do castigo da pena, castigado no tempo, eu sou de opinião que se dê um castigo efetivo, não vou ao ponto de dizer o castigo corporal, mas que faça sentir ao condenado, ao criminoso, que ser criminoso dói. Quer dizer, deem-lhe mais na intensidade da pena o que lhe devem retirar no tempo de penalização. Menos anos de prisão para darem oportunidade a esse homem, uma vez recuperado na prisão, para ser o elemento da outra vida, e, se for preciso, coagem, façam-lhe doer. Olha, um dos processos de fazer doer era que, por exemplo, isto é lamentável, assim, sabe como era na antiga União Soviética, não é? Obrigavam-nos a trabalhar 10, 15 dias, assim, e se não trabalhasse não comia. Não é o sistema que serve aqui. Mas, quer dizer, por exemplo, um trabalho intensivo e obrigatório dói e recupera. Mas isso é um dos processos que são os penalistas, que são os técnicos da penalização, têm outros sistemas e outros modelos. Mas a ideia é essa. E só lhe quero dizer outra coisa. Desculpe, isso é um pouco anedótico. Sou de opinião, não levem a mal o que eu vou dizer, é que quando se construir a penitenciária ideal para os nossos presos, talvez que os primeiros detidos a serem lá colocados não seja aquele sujeito que fez uma falcatrua no supermercado, 70 sempre, e vai para a prisão. Olha, é meter lá os juristas e os advogados que fizeram o presente Código Penal, que permite toda a libertinagem, toda a criminalidade, toda a pouca vergonha em que vive esta insegurança em que vive esta sociedade. Muito obrigado. Bem, eu não sei se a pergunta se é mais um comentário, não é? Mas, Miguel, em todo caso... Aquilo que o senhor pensa, pensam, aliás, muitos juristas que têm escrito sobre isto, não é? Por exemplo, a ideia de que... Sim, agora... Estou a lembrar-me de um autor italiano que é importante neste contexto, Ferrajoli, que acha, que, por exemplo, que a prisão está acabada como pena, não é? Mas, por exemplo, em alternativa, que as multas e, portanto, as penas pecuniárias, não é, patrimoniais, deveriam ser aproveitadas, não é? E, de facto, em muitos casos, pelo menos pensando em determinado tipo de criminalidade, não é? É mais sensível para quem pratica um crime, por exemplo, ficar sem os proveitos que desse crime possa e sem outro património, eventualmente, não é? Do que propriamente o tempo, no caso da criminalidade económica, normalmente relativamente curto, de pena, não é? E, portanto, a rentabilização, digamos assim, das compensações que o crime pode trazer,
como efeitos punitivos do próprio crime, não é? Seguramente que também é um espaço de progressão, digamos assim, de evolução para as próprias penas. Sr. Miguel Romão, gosto sempre de o ouvir, de maneira que hoje não foi exceção. Gostaria, porém, de lhe dizer, com certeza já tem conhecimento, que as futuras penas aqui dos tribunais da Figueira a aplicar é atravessar o areal da Figueira para ir tomar banho ao Atlântico. Não sei se sabe isso. Não? Falando um pouco mais a sério, eu gostaria de saber qual é a tendência futura, segundo o seu ponto de vista, da aplicação das penas. Será mais o isolamento ou será mais trabalhos em função dos conhecimentos e da atividade de cada um? Era isso. Não é fácil responder a isso, não é? Mas eu creio que há uma ideia. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia que não corresponde exatamente à realidade sobre o que é a ocupação dos reclusos. Não é? Portanto, a generalidade das pessoas achará, enfim, conversa de café, entre aspas, a generalidade das pessoas achará hoje, em relação às prisões portuguesas, que o contexto da prisão é um contexto basicamente, ou genericamente, de ociosidade. Não é? Os presos não trabalham, os presos estão por lá. Não... Ora, até há, não sei as estatísticas atuais, mas há muito poucos anos, a ideia era que mais ou menos metade, 50% de quem estava na prisão, ou estudava ou trabalhava. E, portanto, vamos imaginar, na altura eram para aí 11, 12 mil pessoas, dessas 11, 12 mil pessoas, 5, 6 mil, 5.500, 6.500, ou estudava ou trabalhava. Tendo em conta que estamos a falar de um universo que vai dos 16 anos aos 80, por aí, não é? 50% de reclusos com uma ocupação cotidiana, diária, etc., não me parece um mau resultado. E, portanto, acho que é suficiente também para contrariar a ideia de que o contexto prisional é um contexto da preguiça institucionalizada ou do ócio institucionalizado, pago pelo Estado, favorecido pelo Estado, etc. Não é? O que há seguramente é espaço de progressão e de melhoria, é no tipo de atividades, é no tipo de aproveitamento e de qualificação desse trabalho e até desse estudo, se calhar. As pessoas também são presas pelas mais diversas razões, pelas mais diversas motivações. As pessoas são extraordinariamente diferentes umas das outras. Não digo nada de novo, acho eu. E portanto, é difícil. Mas o contexto prisional continua a ser marcado ainda, não é? Como provavelmente será sempre, continua a ser marcado por contextos de forte desenraizamento anterior à ida para a prisão, de grandes dificuldades socioeconómicas. Este ainda é o contexto generalizado, não é, de quem está nas nossas prisões. Não há dúvida que quem está nas prisões são normalmente pelo menos estatisticamente, são os mais pobres, os menos instruídos, os que provêm de contextos menos favoráveis, familiares, sociais, económicos, contextos menos favoráveis ao seu próprio sucesso social, digamos assim. Não é? E, portanto, também aplicar o mesmo padrão de exigência e de dever a quem pode menos, não é? Objetivamente, também não é necessariamente justo. Não é? Não obstante não ser isto um discurso de justificação em relação à violência, ao desrespeito pela propriedade dos outros, ao desrespeito pelas regras mínimas comuns, etc. Mas também que resposta é que temos
quando baixamos o chicote, não é? O que é que isso nos traz? Mais questões? E enquanto eu guardo mais uma ou outra, eu próprio, Miguel, queria deixar 2 ou 3 notas e depois também fazer perguntar a opinião de Miguel sobre o contexto político das prisões. Mas 2 ou 3 notas têm a ver com a belíssima apresentação. Tem a ver com o lado de espetáculo, de facto, das prisões ou da pessoa que é objeto de prisão ou de qualquer pena. Quando vimos a árvore da forca, eu não vou deixar de me recordar do que acontecia no período do terror da Revolução Francesa com as tricoteuses, não é? As mulheres que tricotavam. O espetáculo da guilhotina era mesmo um espetáculo, portanto, onde os melhores lugares eram ferozmente disputados e as mulheres eram os tricoteuses porque iam logo de manhãzinha cedo, punham-se a tricotar enquanto aguardavam pelo espetáculo da guilhotina umas horas depois, não é? E, de facto, esse aspecto, o aspecto de espetáculo, melhor, o aspecto da desgraça alheia como espetáculo, e a prisão é sempre uma desgraça alheia, de facto, é uma nota que eu queria aqui registar. O segundo aspecto que gostei bastante foi a ligação das artes, com a arquitetura, no caso, como é que os arquitetos também são, como sempre foram, aliás, instrumentos também de práticas que não são propriamente práticas humanísticas, não é? Embora na literatura nós encontramos isso também. Quando Miguel falou do degredo, não vou deixar de me recordar de todo o amor de perdição do Camilo. Aliás, como todos os romances de Camilo, quase todos, têm o degredo ou os degredos como pano de fundo da ação. A terceira nota que aqui quero deixar, a terceira nota que já é uma nota de pergunta e de reflexão, tem a ver com o seguinte. Aliás, aqui algumas perguntas já também isso está subjacente. A prisão é sempre a consequência da prática de algo que um Estado qualificou como crime. E nós, chegados a este ponto, chegamos ao ponto de quem define o que é crime, e definindo o que é crime, define também a consequência do crime, que é a prisão, a possibilidade de prisão. Eu recordo, por exemplo, que no direito penal nazi, que Miguel mencionou, passou a ser crime repentinamente a prática de atividades anti-alemãs, com caráter retroativo, o que permitiu a aplicação da pena de morte a pessoas que se limitavam a distribuir panfletos às portas das universidades, não é? Como os irmãos Scholl, creio eu. Ele já é um filme por aí passa. Aliás, o direito penal soviético não era muito diferente. E no que toca à pena de prisão, isso é frequentíssimo, também em democracias e em estados totalitários. E era esta questão, digamos, política antropológica que queria deixar. O imprisionar alguém é um ato violentíssimo. Nós falamos com alguma neutralidade da prisão e das consequências de uma prisão. Eu tive, no período em que tive a oportunidade de conhecer o Miguel, a oportunidade de conhecer por dentro, de visitar por dentro 1, 2 ou 3 prisões. E, de facto, portanto, passei a conhecer o espaço físico onde as pessoas são confinadas, por muito razoavelmente tratadas que sejam em termos de condições materiais. Mas a prisão, de facto, é uma violência imensa. Sermos privados da nossa liberdade, estarmos aqui no casino, nesta noite temporal, estarmos com amigos, estarmos nas nossas casas, é uma violência, de facto, inominável. E não é uma violência que seja natural ao próprio desenvolvimento social, como Miguel disse, porque é uma realidade relativamente recente, 200 anos. E era essa reflexão que eu agora era essa pergunta que eu queria fazer, Miguel. Faz sentido, numa sociedade que leva os direitos do homem, ou elevava ainda até há pouco tempo, como um princípio polar, faz sentido manter a pena de prisão com a intensidade que tem, intensidade, aliás, crescente? Eu quero recordar que realidades que até há pouco tempo pareciam ultrapassadas, como a prisão por dívidas, foram reintroduzidas de modo muito subtil, nomeadamente no que toca à criminalidade económica fiscal. O crime de fraude fiscal, os crimes fiscais, de um modo geral,
são crimes que têm como consequência a prisão por dívidas, que foi reintroduzida encapotadamente nos nossos sistemas jurídicos. É fundamentalmente isso que eu queria perguntar. E agradecendo imensamente, já, de facto, este momento, que foi um momento, para mim pessoalmente, de enorme aprendizagem, e creio que para todos também. Muito obrigado, Manuel. Eu acho que a prisão por dívidas é um bom exemplo, porque Portugal terá sido dos primeiros países do mundo a abolir a prisão por dívidas. Nós orgulhamos muito da abolição da pena de morte, mas muito antes da abolição da pena de morte, durante o período de Marquês de Pombal, foi abolida a prisão por dívidas entre privados, não é? E, portanto, aliás, quando um destas figuras de que falei, John Howard, visita as prisões portuguesas no final do século XVIII, fica muito espantado porque na cadeia do Limoeiro e noutras que visita não há presos por dívidas, enquanto as cadeias inglesas estavam cheias de presos que eram, no fundo, devedores que não tinham conseguido pagar um empréstimo, ou não tinham conseguido pagar qualquer outra dívida que tinham a outra pessoa. Não é? Mas tem toda a razão. Eu acho que há uma facilidade, hoje em dia, há uma facilidade imensa, uma certa ligeireza no modo como o legislador, seja ele governo, seja ele parlamento, seja ele do partido A ou do partido B, veja-se, aliás, como a facilidade como todos os partidos, até mesmo aqueles que à partida deveriam ser mais prudentes nessas matérias, a facilidade com que todos os partidos se predispõem a aumentar molduras penais, a alargar a intensidade das penas, a criar novos crimes, não é? Com uma facilidade imensa, sem que isso corresponda a qualquer ponderação, a qualquer análise, qualquer análise de consequências. E, no fundo, existem vários crimes que nunca tiveram condenados em Portugal. E, portanto, o nosso Código Penal está cheio de crimes para os quais não há quem os pratique. E o que não deixa de ser também uma certa... Pelo menos, não sei se não há quem os pratique. Não há condenados, não é? E, portanto, não deixa de ser uma incongruência, não é? A mesma ânsia pela criminalização, depois a ânsia pela criminalização depois não tem um reverso. E às vezes, quer dizer, todo o discurso público é um discurso muito obsessivo em torno da ideia de mas onde é que eles estão? Não é? Toda a gente quer encontrar os malfeitores, existam ou não? Essa é a lógica um bocadinho do nosso jogo de hoje, não é? Eu também nasci a ver e desde pequenino que vejo desenhos animados com bons e maus, não é? E antes dos desenhos animados havia bandas desenhadas e literatura. Há sempre bons e maus, não é? E, portanto, onde é que estão os maus? Não é? E com uma imprensa que necessariamente ganha mais, todos nós gostamos de boas notícias pessoais, mas gostamos de más notícias coletivas, não é? E, portanto, interessamos-nos mais pela desgraça coletiva, mesmo que, pessoalmente, prefiramos as boas notícias, não é? Mas tudo isso cria um clima de uma certa obsessão pelo vício. Não é? Pelo vício público, pelo vício que pode ser castigado e incensado. Não é diferente das mulheres que tricotavam à espera da guilhotina. Não é? Desse ponto de vista, não. Aliás, quando os alunos de primeiro ano de Direito, muitas vezes, enfim, quando se fala de direito penal, fala-se das penas infamantes, de como a exposição nos pelourinhos e tal, havia ali uma dimensão de infâmia pública. A infâmia pública continua nas penas hoje, não é? Nós neutralizámos-la um bocadinho, não é? Tornámos-la um bocadinho mais elaborada, mas continuamos a infâmia tem outras manifestações, não é? Não é a exposição do corpo nu no pelourinho, mas é a exposição do corpo na imprensa, é a exposição do corpo na televisão, é a exposição quer para as pessoas, quer para as empresas, não é? E é extraordinariamente fácil qualquer um de nós ser vítima dessa infâmia, não é?
tal como é extraordinariamente fácil, enfim, as pessoas, pelo menos as que têm formação jurídica aqui, têm consciência disso, seguramente, é extraordinariamente fácil ser preso. Não é? Aliás, é fácil, não é? Pode acontecer, não é algo que só aconteça necessariamente aos outros, e pode acontecer sem a prática de qualquer crime. Não é? Portanto, aliás, dizia-se muito no século XIX, em relação às prisões portuguesas, não é? Que se era muito facilmente preso, mas raramente se era condenado a pena de prisão. Não é? E os calabouços do governo civil enchiam todas as noites. E, portanto, isto, enfim, voltando um bocadinho atrás, nós não estamos, de facto, tão longe daquilo que sempre fomos. Não é? E abolimos a prisão por dívidas, mas ela ressurge de outras formas. Da mesma forma que abolimos o degredo, mas ele ressurgiu de outras maneiras. Da mesma forma que abolimos as penas infamantes e degradantes e de que resulta a humilhação pública do condenado, mas elas surgem de outras formas, não é? De outras formas, com outros nomes, com outras ferramentas. Não é? Bem mais punitivas às tantas, até porque, por exemplo, no século XIX existia uma coisa que era uma declaração de reabilitação. Espiada a pena, o condenado recebia do Estado uma declaração de reabilitação. Não é? Hoje em dia ninguém nos passa uma declaração de reabilitação. Muito bem, Miguel, muito obrigado e muito obrigado a todos pela presença. Obrigado.